Oi, pessoal. Então, em Mateus capítulo 13, entre as parábolas, Среди притчи, которые Иисус рассказал в Евангелии от Матфея 13 главе, hoje nós vamos ler Mateus capítulo 13, versículo 47, a parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. на берег, и всех хороших. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Именно об этом я хочу с вами поговорить. Está falando que o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Не воду, закинутому в море и захватившему. E não é só porque entra na rede que todos os peixes são iguais. Но из-за того, что попало в эту неводу, это не значит, что все рыбы одинаковые. Então, se a gente fala da rede, é como se fosse a nossa igreja ou se não fosse uma reunião das pessoas que acreditam em Deus. Или общение Божье. Então, não é só porque vem para a igreja, que acredita em Jesus Cristo, que todos são iguais. То есть даже если они приходят Então, se eu falar de uma forma mais simples, pode frequentar a igreja, pode acreditar em Jesus, если полегче сказать, то даже если ходят в церковь, mas tem pessoas que vão ser abandonadas e tem pessoas que vão ser escolhidas. но есть люди, которые будут избраны, есть люди, Mas se falar dessa forma, sim, é meio grave, né? É, porque eu acreditei em Jesus com todo o meu zelo. E se na hora de tiver que ir para o céu eu for abandonado, imagina quão triste isso vai ser. что будет жалко нам, если мы будем оставлены. Então, por favor, que isso não aconteça, né? Да, ни в коем случае мы не хотим быть такими. Então, Deus deseja com que isso não aconteça de jeito nenhum. Mas o que é importante? Такими. Que tipo de pessoa se torna essa pessoa? Но мы должны точно знать, какие люди будут. Até agora nós nascemos, nós temos os nossos aprendizados, nós temos os nossos conhecimentos. Пока мы жили, у нас есть знания. Então, pelo nosso julgamento, pelo nosso pensamento, a gente viver com essas coisas e viver com o Senhor Jesus é bem diferente. И когда мы живем по нашим решениям, по своим мнениям, и когда живем по Божьему, Então, se eu falar de uma forma mais simples. Então, a rede, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede. вода это сеть, которая собирает всякого рода рыб. Então, e ela lançada do mar, ela recolhe muitos peixes. Смотрите, то, что он захватил полностью, наполнил, это значит, Então, entrar na rede entrou. Mas não é tudo entrar na rede. но из-за того, что Entre os peixes que estão na rede, tem aqueles que vão ser lançados fora e tem aqueles que são escolhidos. оказались не в воде, есть те, которые будут получат избрания, которые будут выброшены. Nesse mundo existem muitas religiões, muitas denominações В христианстве есть очень много, e muitas pessoas dizem que acreditam em Deus. и очень многие люди говорят, что верят в Бога. Uma vez eu fui num país e eu conheci um pastor muito renomado daquele país. Встретил очень известного в той стране пастора. E por ele acreditar em Jesus Cristo, ele teve que passar 12 anos na prisão por causa disso. Ele é muito respeitoso, muitas pessoas reconheciam a ele. И вся страна уважает этого пастора. E um dia ele se encontrou comigo e nós conversamos. E enquanto nós conversávamos, o que eu falei? Como que ele podia nascer de novo e entrar no céu? Мы говорили, как можно родиться Ele falou para mim, в спасении, попасть в рай. pastor, eu nunca duvidei que eu vou poder entrar no reino dos céus. Он говорит, я не Eu perguntei, por quê? я попаду в рай. Por causa de Jesus Cristo, eu fiquei 12 anos na prisão. Он сказал, я за имя Isso não é o suficiente? Com certeza, tem pessoas que foram piores e acabaram morrendo. Да, конечно, есть. E eu ficar por 12 anos na prisão, isso é uma grande coisa. Por isso eu vou para o céu. E eu falei sobre a Bíblia. Eu falei em Efésios capítulo 2, versículo 8. А я сказал, к Ефесянам 2 глава, 8 стих. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
И это не от вас, а дар Бога. não de obras, para que ninguém se glorie. Eu falei para ele isso. Никто не похвалился этим. Essa salvação Сказал ему, смотрите, jamais tem relação com a obra. ни в коем случае не совершайте Por mais que eu tenha feito uma boa obra, por mais que eu tenha sido fiel, isso pertence à minha obra. Qualquer pessoa que seja com boa obra não pode ir para o céu. И ни один человек E ele ficou bravo comigo. Царство Небесное. Тогда он начал на меня злиться. Pastor, o senhor sabe que é passar 12 anos na prisão? Какой быть 12 лет в тюрьме? Não só eu passei por essa dificuldade. Enquanto eu estava na prisão, a minha esposa viveu como uma mendiga. Но пока я был в тюрьме, моя жена почти жила как нищая, Meus filhos, eles ficaram catando fruta da rua. а мои дети собирали шкарлупу от фруктов и ели. Se eu não fosse para o céu, por que você acha que eu passaria por todo esse sofrimento e angústia? E eu falei, Я ему сказал, sim, eu compreendo toda a dificuldade e angústia que você passou. Eu compreendo o suficiente a sua tristeza, o seu zelo, mas com isso você não pode ir para o céu. Tá, pastor? Pela obra não dá, mas se você acha que sofrendo tudo isso eu ainda não vou para o céu... не попасть в Царство Небесное. Muitas pessoas hoje em dia têm um conceito das pessoas que podem ir para o céu. Есть свой стандарт, как можно попасть в Царство Небесное. E cada um tem um conceito diferente. Porque eu fiz essa boa obra. Porque eu me arrependi. Porque eu orei. Porque eu pastoreei uma igreja. Porque eu fiz muitas boas obras. Então eu vou para o céu. As pessoas acreditam dessa forma. Mas o que a Bíblia diz? Но что нам говорит Библия? Deus dá toda essa bênção de graça, sem preço nenhum. Благодать дает даром. Deus dá de graça. Ele nunca dá por o preço de alguma obra. И нет дел Бог дает. Nada acontece por causa da obra. Говорит, что нет дел Бог. Mas muitas pessoas, elas pensam, eu trabalhei tão zelosamente, eu orei tão zelosamente, eu jejuei, e eu agradei a Deus. Я радовал Бога. Mas o que? Você está falando que eu não vou poder ir para o céu? Se eu não puder ir para o céu, quem é que vai? Кто попадет в Царство Небесное? Então, falam assim, escutem bem. Сказал. Ну послушайте. Pessoal, a gente não vai para o céu porque a gente fez alguma coisa bem, mas a gente vai pela graça. Qualquer pessoa que seja. Não existe nenhuma pessoa santa e pura que possa ir para o céu. Кто попасть в Царство Небесное перед Богом? Não é porque entrou na rede que todos os peixes são escolhidos. Что хозяин заберет полностью всех домой, São arrastados até a praia он притащит к воде. e são peixes que estão dentro da rede, mas que vão sobrar. Попал в сеть, но он будет делить. Tem alguns peixes que vão ser são lançados nos cestos e alguns peixes entraram na rede, mas vão ser jogados fora. Он выбросит. Que pessoa que é abandonada e que pessoa que é reconhecida diante de Deus? Люди будут избраны перед Богом, а какие люди будут выброшены перед Богом. Muitas pessoas falam, ninguém sabe, tem que ir para o céu para saber. Поживем, увидим. Então, se você chegar no céu e tiver que ir para o inferno, já é tarde. A gente tem que saber antes de ir. Нужно знать точно до того, как мы Que tipo de pessoa vai para o céu e quem é que vai para o inferno? Царство Небесное, какие люди идут в ад. Mateus capítulo 13 está falando, com certeza, que não é porque entrou na rede que todos vão entrar, que vão ser escolhidos. Alguns vão ser escolhidos e outros vão ser deitados fora. Deus, ele reconhece todo ser humano como pecador. Não existe ninguém que não tenha cometido pecado. Добра. Mas Deus deseja com que todos nós reconheçamos que nós somos pecadores e assim nós vamos para diante de Deus. Até um certo tempo, eu pensava que eu tinha uma boa fé porque eu fazia boas obras e era bonzinho.
Mas um dia, quando eu olhei para minha pessoa, eu sou muito mal e imundo. Eu descobri que eu era uma pessoa que somente poderia ir para o inferno. Eu joguei fora toda a minha justiça e toda a minha bondade. E eu pensei que eu era muito bom. Mas um dia eu descobri essa minha maldade, eu abandonei tudo isso. E assim eu pude receber a justiça e a santidade de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 18 fala sobre a oração do escriba, do publicano e do fariseu. Então a oração deles era muito diferente. Então o fariseu orava em pé. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essa foi a oração do fariseu. Então, ele fez alguma coisa. Qualquer pessoa que seja, ninguém pode ir para o céu fazendo alguma obra. Nós temos que aceitar aquilo que Jesus Cristo fez. Tem muitas pessoas que querem ir para o céu fazendo uma boa obra. Então, porque está falando que está cheio de peixe na rede. Então, essas pessoas que entraram na rede parecem como pessoas que acreditam em Deus. Mesmo que eu frequente a igreja, mesmo tendo se tornado diácono, pastor, ancião, mesmo que se torne um grande servo, não é por causa disso que vai para o céu. Mesmo fazendo essas coisas, não pode ir para o céu e muitas pessoas acabam indo para o inferno. Então, que tipo de pessoa tenho que me tornar para poder ir para o céu? Deus aceita que tipo de pessoa? Se eu falar de uma forma simples, Deus, ele não aceita a nossa justiça porque é toda suja e contaminada. Então, no livro de Isaías falou que essa justiça que nós falamos que temos, essa santidade que nós falamos que nós temos, essa pureza que nós dizemos que temos, é mais sujo do que o verme. Mesmo que a gente não saiba disso, Deus falou que quando vê o ser humano, vê como um verme. Nós somos como um verme. Quando nós vemos, parece uma coisa boa, mas quando Deus vê, parece um verme, é sujo. Então Deus, ele só se agrada de uma coisa, de Jesus Cristo. Deus é quem pode. Jesus Cristo é o único que agrada a Deus e que satisfaz a Deus. Deus, ele não aceita nada do homem. Há muito tempo atrás, o meu filho, ele foi despachado do exército e ele chegou numa idade de se casar. E naquele tempo, porque não fazia muito tempo que eu tinha começado a IYF, na IYF tinha muitas estudantes boas. E fazendo os trabalhos da IYF, eu me encontrava com essas jovens, conversava com elas frequentemente. E tinha uma jovem estudante que eu olhava com muitos bons olhos. Aí eu tive que coração. Se esse tipo de jovem, se essa tipo de jovem, ela se casar com meu filho e se tornasse a minha nora, ia ser tão bom. E naquele tempo, que coração que Deus me deu. Até agora, dentro da igreja, eu nunca vi uma pessoa bondosa pelas obras. Principalmente, eu não conheço muito bem as estudantes.
E um dia eu vi essa jovem fazendo uma coisa muito má e acabou todo aquele coração bom que eu tinha por ela. Aí eu pensei, o quê? Поэтому о чем я однажды подумал? Então, vai vir a minha nora. А вот, например, придет невеста, E se eu ver a fraqueza e o defeito dela, imagina quanta tristeza e angústia eu não vou sentir. слабости или некрасивый вид, как я разочаруюсь в ней? E assim eu pensei, И поэтому я в душе подумал, que nora eu tenho que ganhar para ser feliz, para viver sem preocupação? интересно, какого человека надо подобрать, чтобы я не сомневался? Eu pensei assim. Знаете, я так подумал, E naquele tempo, o que eu pensei? это какая у меня душа Se por acaso, если вдруг se for uma nora a qual Deus escolher, эту девушку приготовит Бог, então eu vou poder ser feliz. я понял, что я действительно смогу радоваться. E naquele tempo eu me decidi. И тогда я в душе определился. Quando meu filho se casar, eu não vou adicionar nem um pouco do meu pensamento. Realmente, a pessoa a qual Deus escolheu, eu gostaria que se tornasse da minha nora. E eu falei para minha esposa, Я сказал моей жене, querida, eu pensei assim, дорогая, у меня есть такая душа. você também, para escolher a nossa nora, você não adiciona nem um pouco do seu pensamento e da sua opinião. E eu falei isso para minha esposa. Я так сказал моей E a minha esposa falou, tá bom, entendi. Она сказала, хорошо. E depois eu chamei o meu filho. И потом я позвал моего сына. Você já chegou na idade de se casar? Я сказал, слушай, пришло время тебе жениться. E eu pensei assim. Но я вот так вот подумал. E eu falei para ele todo o pensamento que eu tive. Então, você não escolha a sua esposa Выбирай себе свою жену. e você escolhe a esposa que Deus preparou para você para se casar. E ele falou, tá bom, entendi. Он сказал тоже, хорошо. E nós silenciosamente esperamos diante de Deus. Мы просто молча ждали перед Богом. Um dia o pastor Kim So-eun veio para mim e falou, Он пришел ко мне и сказал, pastor, o Yongguk não está na idade de se casar? Sim, é verdade, né? Tem uma irmã do Brasil que veio, ela é muito boa, ia ser bom casar com ela. было бы хорошо, если он женится вместе. E dentro do meu coração, Знаете, в моей душе, Deus está mostrando isso. это Бог открывает. Eu tenho que seguir aquilo que o servo de Deus está falando. Я буду следовать за ним. E foi assim que a gente decidiu. Таким образом мы решили. Naquele tempo, a minha esposa, eu, meu filho, não era uma pessoa que humanamente nós nos agradávamos. Что мой сын, не по-человечески мы любили эту девушку. Com certeza, se Deus mostrou pra gente, nós vamos aceitar. E vivendo, tem aquela pessoa que eu gosto, tem aquele caminho que eu gosto, tem aquele método que eu gosto. Мне нравится. Se eu seguir isso, é muito fácil. Очень просто. Agora, já faz 12 anos que meu filho se casou. Сын женился. Sabe o que eu fico muito grato? Знаете, я очень благодарен Богу. A nora que Deus me deu, né? A esposa que Deus deu para o meu filho. Isso eu agradeço muito. Для меня было все прекрасно. Dentre as coisas que nós temos, tem as coisas as quais Deus nos deu e tem coisas que Deus não nos deu. Tem muitas coisas que não vieram por meio de Deus. Principalmente, quando nós formos para o céu, Когда мы будем идти в Царство Небесное, o que eu vou levar? что я возьму с собой? Em Gênesis capítulo 40, aparece exatamente sobre o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Рассказывается об этом. O copeiro-chefe, no sonho dele, tinha videira e essas videiras estavam dando frutos e flores. E ele pegou essas uvas, espremeu num copo e levou para o faraó. Я отнес к фараону. O que o copeiro-chefe levou? Этот виночерпий. Ele somente levou o vinho, não tinha mais nada. Ele levou isso. И он только с этим пошел. E o José falou que depois de 3 dias ele ia ser reintegrado no cargo dele. Mas o padeiro-chefe, ele tinha 3 cestos de pão-alvo sobre a cabeça, e no cesto mais alto ele tinha de todos os manjares de faraó e artes de padeiro. Разные овощи. Então a única coisa que Deus se agrada é Jesus Cristo. Иисус Христос.
Mas nós, seres humanos, nós não precisamos de outra coisa, senão Jesus Cristo. кроме Иисуса Христа. O copeiro-chefe, ele colocou no copo somente o vinho. Вначале взял вино только в чашу и отнес. Por quê? Почему? Senhor meu Deus, eu sou muito sujo e mau. Злой человек, Eu não tenho como fazer nenhuma bondade. добрые или хорошие вещи. Deus, olhe para esse vinho. Смотри на это вино. Esse vinho significa o sangue de Jesus Cristo que Ele derramou pelos meus pecados. Quando o sangue de Jesus Cristo foi derramado, todos os meus pecados foram perdoados. Eu sou sujo e eu sou mau. Mas não olhe para mim. Olhe para esse vinho. Então, lembre-se que meu pecado foi perdoado. E assim, por favor, aceite-me. Ele somente levou o sangue que Jesus Cristo derramou. Mas o padeiro-chefe, por que ele foi amaldiçoado? Ele estava só com 3 cestos de pães alvos, isso era o suficiente. O pão-alvo representa o corpo de Jesus Cristo que apanhou. Которая была изранена за мои грехи. Então, Jesus não, o corpo dele não apanhou por causa do meu pecado. Então, ele já pagou por todo o salário do meu pecado. Pelo sangue dele, nós somos justificados e santificados. Então, nós não precisamos fazer nada. Então, era assim que ele tinha que falar, agir. Mas o padeiro-chefe não fez isso. Не так поступил. Ele tinha 3 cestos de pão-alvo sobre a cabeça e no cesto mais alto ele tinha o quê? Manjares de faraó, artes de padeiro. Então muitas pessoas vivem desse jeito. Dizem que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. За мои грехи. Mas a morte de Jesus Cristo parece que não é o suficiente, que falta alguma coisa. Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, mas tem que fazer mais alguma coisa. Eu tenho que fazer mais alguma coisa. Что-то делать. No cesto de pães alvos, no cesto mais alto, ele colocou as artes de padeiro e manjares de faraó. Он что-то другое. Por que ele fez isso? Почему? Porque parecia que os pães alvos não seriam o suficiente. Parecia que faltava algo. Muitas pessoas hoje em dia dizem, Много людей так говорят. embora Jesus Cristo tenha morrido na cruz, é verdade que ele morreu para lavar os meus pecados. Mas só isso não é o suficiente. Eu tenho que fazer uma boa obra. Eu tenho que viver de uma forma fiel. Eu tenho que ser mais verdadeiro. Eu tenho que ofertar mais. Eu tenho que cumprir os mandamentos. Com esse coração. Такой душой. Tem muitas pessoas que vivem dessa forma. Se eu falar de uma forma mais simples. A cruz de Jesus Cristo foi já perfeitamente dado para lavar os nossos pecados. Mas essas pessoas pensam o quê? Que somente pelo sangue de Jesus Cristo não é o suficiente. Então, eles sempre querem adicionar alguma coisa. Embora tenha um monte de peixe na rede, Все было наполнено рыбами. não são todos esses peixes que vão para o céu. В Царствие Небесное попадут. Então, esses peixes vão ser arrastados até a praia e eles vão ser escolhidos, separados. Então, nos fins dos tempos, no final, Deus vai escolher cada um de nós. O que ele vai dizer? Você acredita em Jesus? Ты веришь в Иисуса. Você acredita piamente que somente por Jesus Cristo seus pecados foram lavados? Você acha que Deus se satisfaz com isso? Você não pensa que falta só acreditar em Jesus Cristo? Por isso, você não pensa que você tem que adicionar mais alguma coisa? Se você pensar dessa forma, você vai ser amaldiçoado. Se você frequenta a igreja, se tornou pastor, diácono, presbítero, por mais que você seja esforçado, mas quando você vê essa palavra, se você cuidadosamente lê essa palavra da rede, não é todo mundo que entra na rede que vai para o céu. Не воды, да не за что они попадут в Царство Небесное. Hoje em dia, muitas pessoas dessa terra, elas vão para a igreja, frequentam a igreja e estão indo para o caminho da maldição, da destruição.
Muitas pessoas que estão preenchendo lugar no banco, elas vão para o inferno. Então é isso que a Bíblia está nos falando. Библия. Por isso, você pode entrar na rede. Отказывайтесь идти. Você diz que acredita em Deus, você frequenta a igreja, você cumpre os mandamentos, você faz as mesmas boas obras, В рабочее время. você é fiel diante de Deus, Богом. mas não é por causa disso que você vai para o céu. Таким образом все попадут в рай. Esse tipo de pessoa vai ser dividido em dois. На две группы. Pessoas que vão ser deitadas fora e pessoas que vão para o cesto são completamente diferentes. Então, se a gente disser que recebeu salvação, a gente tem que deixar toda a nossa obra, todo o nosso zelo e somente tem que aceitar e ir para diante de Deus com a justiça de Jesus Cristo. Somente acreditando na obra de Jesus. A pessoa que somente acredita no poder de Jesus. Essa pessoa é que vai poder receber salvação diante de Deus. Который получит спасение перед Богом. Mas muitas pessoas, elas querem preencher com as suas próprias coisas o que Jesus Cristo fez. Só precisava levar 3 cestos de pães alvos, mas ele colocou um monte das suas coisas no cesto mais alto. Deus falou que ele vai destruir tudo isso. Ele vai jogar fora tudo isso, vai deitar fora. Deus não vai aceitar nada disso. Он не будет принимать. Embora eu fale de novo, independente da bondade, justiça, zelo que eu fizer diante de Deus, Deus não reconhece nada disso. Essa justiça que nós temos agora veio de onde? É uma justiça que eu criei? É uma santidade que eu criei? Ou, se não, é uma santidade e justiça que veio de Jesus? Ele distingue essas duas coisas. Então, por mais que seja uma coisa boa, abandone. Que eu desejo com que vocês sejam pessoas que aceitem a Jesus. Muito obrigado.